Diz a Deus Vai cá manifester ta grâce dans notre vie. que venha manifestar a sua graça na Vai tua cá vida. manifester ta présence dans notre vie. Que venha manifestar a sua presença na nossa Parce vida. que tu ninguém compartage liloba oyo. Porque queremos partilhar a tua palavra. Liloba ya bomoi. A palavra da vida. Oyo elakisaka biso. Que nos mostra Oyo eza na pouvoir ya kotransforme vie na biso. que há o poder de transformar as Oyo nossas eza na vidas. pouvoir ya koliberte vie na biso. Que há o poder de libertar as Oyo eza nossas na pouvoir vidas. ya kopesa solution na baproblème na O poder de biso. dar a solução dos nossos problemas. Nous allons prier. Tout le monde bénit au nom de Jésus-Christ. On va prier au nom de Jésus. Pai, no nome. Prosotica, Seigneur Jésus-Christ, motema na biso. On va continuer à manifester présence là Jésus. Por meio dessa palavra, Senhor, venha nos libertar. Vai que eu transforme, vai que eu laquissa. Vai que eu passe a solução, Jesus-Christ. Parce que tu nous dis qu'on réfléchit no Boreio. Tua palavra diz que não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É a sua palavra, Senhor, que é o nosso sustento. É a sua palavra que é o nosso alimento, papá. Manifeste a tua graça, Senhor. Manifeste a tua graça, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 22. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 22. Gênesis capítulo 22. Genèse chapitre 22. História de Abraão, amém? L'histoire d'Abraham. Amen. Todos nós conhecemos. Que tentou Deus Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então se levantou Abraão pela manhã de dar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tomaremos a voz. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-a sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo e cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali o altar, e pôs a ordem em lenha e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar e em cima da lenha. E disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço. Ele, travado pelas suas contas, no mato, foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Amém? Vamos ficar por aí. Pode tomar uma semana de reflexão. Cette semaine, c'était une semaine de réflexion pour tous les chrétiens. Eu sei que muitos de nós talvez não tivemos tempo de sentar Je sais que beaucoup parmi nous, on n'a pas eu le e temps de s'asseoir refletir aquilo que Jesus fez em nossas et vidas. réfléchir ce que Jésus a fait pour nos vies. Mas, meus queridos irmãos, quando nós pegamos o nosso credo apostólico, Mais mes frères, c'est quand on prend notre credo apostolique, amém? Quando nós pegamos o nosso credo apostólico, quand on prend notre credo apostolique, muitas vezes nós recitamos apenas como uma reza, algo repetitivo. la plupart des fois, on fait ça comme quelque chose qu'on répète tous les jours. Às vezes nós não paramos para refletir as palavras do nosso credo. Parfois, on ne s'arrête pas pour réfléchir ce qui est écrit dans notre credo. Amém? Quando nós lemos o nosso credo, Quand on lit notre credo apostolique, nós percebemos on comprend que a missão de Jesus la mission de Christ e por que Jesus morreu. et pourquoi Jésus-Christ a été mort. Amém? Amen. Talvez nós lemos, mas não refletimos. Parfois, nous lisons, mais nous ne réfléchissons pas. E nós entendemos de que por meio do nosso credo, Et on comprend qu'au sein de notre credo, ele virá il viendra para nos buscar. pour nous chercher. E no final de tudo estaremos com ele. Et à la fin de tout, on sera avec. O credo é como se fosse aquilo que nós acreditamos. Et le credo, c'est comme si quelque chose qu'on croit. E toda qualquer igreja de Cristo Et dans toute l'église de que Christ, não acredita no Filho de
Deus, qui ne croit pas en Fils de que Dieu, não acredita em Jesus Cristo, qui ne croit pas en que Jésus-Christ, não acredita que Ele morreu, qui ne croit pas qu'il était que no mort, terceiro dia le ressurgiu, troisième jour qu'il a não é uma ressuscité, igreja cristã, ce n'est pas une église é chrétienne, uma seita, irmão. et c'est une secte. É uma seita. C'est une secte. Todo aquele que não crê na ressurreição de Tous Jesus ceux qui Cristo, ne croient pas à la résurrection de aquele que Christ, não crê na sua vinda, tous ceux qui ne croient pas à la para résurrection julgar essa de Christ, humanidade, pour juger ce monde, para julgar esse mundo, pour juger ce monde, não é uma igreja cristã. ce n'est pas une église A chrétienne. verdadeira igreja La vraie é aquela que église, crê em nome de c'est Jesus, celle qui croit é aquela que crê na morte e na ressurreição de Jesus croit à la Cristo. mort et la résurrection de Jésus-Christ. Esse é o símbolo da nossa C'est fé. ça le symbole de nos foi. É nisso que nós cremos, C'est de ça que nous croyons. na pessoa de Jesus À la Cristo. personne de Jésus-Christ. Porque a própria Bíblia nos ensina, Parce que la Bible nous dit ninguém vai ao Pai se não que passar por Ele. personne n'ira au Père si ce ne passe pas par moi. Então precisamos crer em Senhor Jesus Alors Cristo. on est obligé de croire en Jésus-Christ. Mas o que o mundo europeu Mais c'est que le monde tem européen, ensinado sobre a Páscoa, il est en train d'enseigner os par rapport au nossos Pâques. filhos correm grande perigo Et nos enfants, ils courent un grand risque de não entender que de ne pas a comprendre verdadeira essência da Páscoa. la vraie position, la vraie sens Se des Pâques. nós, os pais, Si nous, les parents, não pararmos on ne s'arrête pas para explicar, pour les expliquer. porque a maneira que o europeu entende, Parce que de manière que les Européens comprennent, muitos de nós recebemos chocolates essa beaucoup semana. de nous, on prend les chocolats cette semaine. Muitos de nós compramos chocolate essa Beaucoup, on semana. achète des chocolats cette Quando semaine. você vai nas Et lojas, tu vas dans les você vai magasins, encontrar tu chocolates. vas trouver que des Você vai chocolats. encontrar até uma forma de coelhos, bem Et tu vas decorado. trouver des coelhos comme... É dessa maneira que europeu C'est de cette manière encara a Páscoa. que les Européens... É dessa maneira que o europeu associa C'est de cette façon que les Européens chocolat, associent les chocolats, ovos. les œufs. O que é que isso tem a ver com a Et Páscoa? qu'est-ce que ça a à voir avec Quando la nós Pâque? meditamos a palavra do Senhor em Êxodo, Quand on médite la parole de Dieu dans le vamos livre de entender l'Exode, a verdadeira essência da on va Páscoa. comprendre le vrai sens des Pâques. E não há recomendação de Deus Il n'y aí a aucune recommandation de Sobre Dieu sur chocolates. sur les chocolats, sobre ovos. sur les œufs. A única recomendação que Deus nos dá, que La Deus dava aos seule, seus la seule filhos, recommandation qu'il Dieu a donnée à ses enfants, era a morte de cordeiros. et c'était tuer un agneau. Era aspergir o sangue do cordeiro nas ombreiras e nas janelas Et das c'était de das mettre casas. des sangs de l'agneau dans les linteaux des fenêtres des maisons. E que a presença de Deus Que la présence de Dieu, iria passar. il devait passer. É isso o verdadeiro significado. C'est ça la vraie A signification. passagem. Les passages, É isso, meus queridos c'est irmãos. ça. Mas infelizmente, Mais malheureusement, somos ensinados hoje on nous enseigne aujourd'hui que a Páscoa tem a ver com chocolate. que les pâtes ont quelque chose à voir É avec le isso que chocolat. muitas das nossas crianças vão crescendo com essa Et c'est impressão. ça que beaucoup de nos enfants ils vont grandir avec ça. Nas escolas, os professores nem têm noção disso, Et muitas à vezes. l'école, beaucoup des enseignants n'ont pas la notion de ça. E é isso que as nossas crianças vão Et aprender. c'est de ça que nos enfants ils vont grandir. Na realidade, na França En réalité, en France, e na Europa em geral, a en impressão Europe, l'impression é que a Páscoa que les Pâques, ela é baseada elle était basée na realidade egípcia, à la réalité em égyptienne. que havia ovos e Il chocolates. y avait des œufs et des chocolats. É isso que parece hoje, meus Et queridos c'est ça irmãos. qu'on voit aujourd'hui. As nossas crianças que nasceram aqui, Nos enfants qui sont nés as ici, nossas crianças que estão a crescer et aqui, nos enfants qui sont en train de eles grandir ici, carregarão essa impressão. et ils auront cette impression. Essas tradições, Ces traductions, elas surgem como um costume da Idade Média, et ça devient comme une rythme de como um l'âge hábito ancien. da Idade C'est Média. comme une habitude de l'âge ancien. Festejavam-se a chegada da primavera. Et ils fêtaient toujours l'arrivée du O printemps. ovo representava o princípio da vida, Et les œufs représentaient le début de la vie. fazendo assim a menção da ressurreição de Jesus Et Cristo. en faisant comme ça la mention de résurrection de Christ, Eram decorados, ils étaient décorés. usados como forma de presentear um amigo. Et c'était une forme de donner un cadeau à un ami. Imagina, eles associavam isso Et vous imaginez qu'ils associaient ça com a ressurreição de Jesus avec Cristo. la résurrection de O Christ. que isso tem a ver, meus Mais qu'est-ce qu'il y a à queridos? voir? É uma concepção totalmente errada. C'est une conception totalement erronée. Amém? Amen. Hoje nós queremos refletir esse texto. Aujourd'hui, nous, on veut réfléchir sur ce texte. Gênesis. Genèse. Talvez o nosso entender nesse texto, Parfois, nos compréhensions dans ce vamos texte, entender apenas a história de um homem fiel. on va comprendre tout simplement l'histoire d'un Um homme fidèle. homem que é provado a sua fé. Un homme qui a éprouvé sa foi, E que no final de tudo, qui à la fin de tout, Deus estabelece bênção sobre este et homem. Dieu a béni cet homme. Mas existe uma maior reflexão nesse Mais texto. il existe une plus grande réflexion dans ce E é texte. isso que nós queremos ouvir hoje. Et c'est ça qu'on veut entendre aujourd'hui. Amém? Et il reste un seul fils à Abraham.
Amém? Amen. Deus faz essa promessa. Dieu a fait ses promesses. E Abraão, pela sua idade, Et Abraham par son âge, a Sara, pela sua idade, da altura et Sarai, Sarah aussi pour son âge, era impossível aos seus olhos c'est impossible à ses yeux ter um filho, meus queridos irmãos. avoir un enfant. Ter uma criança. Avoir un enfant. E quando mesmo o anjo começa a conversar com Abraão, Et même tant que l'ange parlait à Abraham, os anjos começam a conversar com Abraão. et les anges commençaient à parler A à Bíblia Abraham, diz que a Sara estava escondendo, ouvindo conversa. et la Bible dit que Sarah s'était cachée. Quando ouve esta promessa, ela sorri. Quand il a entendu ça, il a Um rigolé. sorriso praticamente falso. Et un sourire totalement Um faux. sorriso de quem dizia, não é possível. Et un sourire d'hypocrisie. Um sorriso de quem dizia, não é possível, isso não vai acontecer. Un sourire qui quelqu'un qui disait que ça ne va pas y arriver ça. Mas quando nós lemos esse texto, Mais quand on lit ce texte, o único filho de Abraão, c'était le seul fils d'Abraham. mas nos questionamos o seguinte: Mais on se pose la question, por que o texto pourquoi le texte está a dizer que toma Isaac, dit que prend o Isaac, teu único filho? ton fils unique. Abraão tinha Ismael. Mais Abraham, il avait Ismaël. Amém? Amen. O que fez com Agar, a serva da Sara? Et ce qui a eu avec sa serviteur. Então, Isaac Alors Isaac parecia não ser o único filho de Abraão. était vu comme ce n'était pas le dernier fils Era o d'Abraham. único da Sara, Il était le dernier de Sarah, mas não o único de Abraão. mais pas unique d'Abraham. Porque Ismael existia. Parce qu'Ismaël existait. Ismael era filho legítimo de Abraão. Et Ismaël, il était fils légitime Mas d'Abraham. esse texto fala sobre isso Et les textes nous parlent sur porque o ça. filho que Deus tivera prometido a Abraão Parce que le fils que Dieu a promis à Abraham, não era Ismael, ce n'était pas era Ismaël, Isaac. c'était O Isaac. filho da promessa Fils de promesse, não era Ismael, c'était pas era Ismaël, Isaac. c'était E a Isaac. Bíblia fala que ele não apenas era o único filho, Et la Bible dit que ce n'était pas le fils unique, era o filho a quem ele amava. et c'était l'enfant qu'elle aimait vraiment. Ele disse, toma agora o teu filho, Il a dit, pas maintenant ton o fils, teu filho Isaac, ton fils a Isaac, quem amas. à celle que tu aimes. Amém? Amen. A quem amas. À celle que tu aimes. Significa que Abraão, Et ça dit qu'Abraham ele amava mais Isaac aimait beaucoup Isaac do que Ismael. que Ismaël. Ele tinha mais afeição Il avait beaucoup plus d'affection porque era filho da sua legítima parce esposa. que c'était le fils de son légitime épouse. Era filho da sua querida esposa Et Sara. c'était l'enfant de son épouse. Então era seu único filho. C'était son fils unique. Meus queridos irmãos, Mes frères et o sœurs, seu único filho, son fils unique, que ele tivera esperado tanto tempo, il a entendu beaucoup de temps. é esse filho que Deus o fala, Et cet enfant qui Dieu demande, que devo entregar para que tu ele. dois donner ça à Dieu. Amém? Interessante isso, meus C'est queridos. trop intéressant. Que muitas vezes aquilo que Deus nos dá Et c'est que plus parfois ce que Dieu nous donne, é aquilo que Ele nos pede. c'est ça qu'il nous demande. Deus não encore. vai pedir você Dieu va te demander, aquilo va que pas te Ele não demander dará a você. ce qu'il n'a pas donné à toi. Amém? Amen. Deus não vai pedir você Dieu ne va pas te demander aquilo que Ele não vai dar a você. ce qu'il ne va pas donner à toi. Deus não vai pedir que você sacrifique a sua vida por amor a Ele, Dieu ne va pas te demander que sacrifie ton vie sem que Ele te à dê essa vida. sans pourtant qu'il te donne cette vie. Ou seja, se nós temos essa Ou vida, alors si on a cette vie, é porque Deus nos deu essa ça vida. veut dire que Dieu nous a donné cette vie. Então Ele nos manda sacrificar Alors on nous demande de sacrifier aquilo que Ele nos dá. ce qu'il nous donne. Amém? E o sacrifício, Alors les sacrifices, ele deve ser algo dorido, é algo que pesa. ça doit être quelque chose qui fait mal au cœur. Não foi fácil também para Abraão. C'était pas facile pour Abraham. Amém? Amen. No versículo 6 a 7, Dans le verset 6 à 7, Isaac pergunta: Isaac demande, Pai, Père, nós temos lenha aqui, on a le temos bois, brasa, on a le feu, onde está o cordeiro? où est l'agneau? Amém? Onde está o cordeiro? Où est l'agneau? Está onde o cordeiro? Où est l'agneau? Qual foi a resposta de Abraão? Quelle était la réponse d'Abraham? O Senhor, Et Seigneur pouvoir. amém? Amen. O Senhor. Le Seigneur pouvoir. Meus queridos irmãos, é importante entendermos Et c'est très important qu'on que comprenne Abraão estava tão confiante qu'Abraham il était tellement confiant que Isaac estaria vivo. que Isaac il devait être vivant. Amém? Amen. Abraão estava tão confiante Abraham il était tellement confiant
ele tinha duas posições ou mais até. Il avait plusieurs positions. Se eu sacrificar o meu filho, Si je sacrifie mon se fils, meu filho morrer, si mon fils meurt, alguma coisa vai acontecer. quelque chose va y arriver. Deus vai ressuscitar ele. Et Dieu va le ressusciter. A outra posição que ele tinha em mente Une autre position qu'il é de que avait antes de eu sacrificar meu avant filho, que je sacrifie mon fils, Deus vai providenciar alguma Dieu coisa. va faire quelque chose. Por quê, meus queridos irmãos? Pourquoi? Vamos em capítulo 17, versículo 18 a 19. On va dans le verset Vamos 17. entender que Deus havia feito uma promessa a Abraão. On va comprendre que Dieu avait fait une promesse à De que Abraham. por meio de Isaac, Et au travers d'Isaac, Deus estabeleceria a sua aliança. Dieu va établir son alliance. Ou seja, Deus iria criar aquela terra, estava dando aos seus descendentes. Et il devait créer cette terre qu'il devait donner à son Então, descendant. para Abraão, Pour Abraham, não era possível c'était pas o possible. Deus prometer Dieu e promet não et cumprir. n'est pas accompli. Amém? Amen. Para Abraão, Pour Abraham, ele sabia que alguma coisa queria il acontecer. savait que quelque chose va Se s'arriver. eu matar o meu filho, Si je tue mon oh, fils, Deus vai ressuscitar. oh, Dieu va le Porque a ressusciter. promessa dele tinha que ser feita. Parce que sa promesse doit Porque era s'accomplir. por meio de Isaac Parce que c'était au travers que d'Isaac Deus estabeleceria a sua que aliança Dieu com o devait povo. établir son alliance Que avec Deus le peuple. levantaria uma grande nação. Que Dieu vous devez lever une grande Deus nation. tivera feito essa promessa Dieu a a fait Abraão. cette promesse à Abraham. Então era na mente de Abraão, Alors dans le moment d'Abraham, Isaac estaria vivo. Isaac devait être vivant. Amém? Amen. Isaac estaria vivo. No versículo 9, meus queridos irmãos, Dans le verset 9, Abraão prepara todo o cenário Abraham prépare tous les para o scénarios sacrifício. pour les sacrifices. E a gente vê que Deus impede Et on voit que Dieu a com que esse empêché sacrifício fosse executado, pour que ces sacrifices soient exécutés, fosse feito. que ça soit fait. Mas o que é que isso tem a ver com a Páscoa? Mais c'est quoi que ça avait à... C'est quelle est la relation avec la Pâque? Amém? Amen. A primeira reflexão, meus queridos irmãos, Première que nós queremos réflexion, ver, on va voir é que Deus enviou que Dieu a envoyé o seu único filho, son Fils unique, aquele que ele mais ama. celle qu'il aimait beaucoup. Amém? Amen. Deus fala a Abraão, toma o seu único filho, Dieu dit à Abraham, prends ton Fils a quem unique, tu amas. à celle que tu aimes, Sacrifício. fais-le sacrifice. Amém? Amen. Assim como Isaac era o único filho, Comme Isaac c'était le Fils era o unique, filho da promessa. Fils de promesse, Jesus é o único filho, Jésus est le Fils conforme unique, está em João 3,16. comme il était écrit É dans um Jean texto que todos 3:6. nós conhecemos, amém? Un texte que nous tous Deus connaissons. amou o mundo Dieu a de tellement tal aimé le maneira monde que deu seu qui a donné son Fils único unique. filho. Amen. Amém? Amen. Justamente, Comme si dans nos era mémoires, tão fácil Abraão ceder isso. il était facile qu'Abraham donnait ça. Parece que na nossa mente, Comme si dans nos mémoires, era tão fácil para Abraão obedecer isso. c'était facile qu'Abraham obéississe à ça. Mas, queridos irmãos, não era fácil. Mais c'était pas facile. Abraão poderia negar isso diante Et de Deus. Abraham pouvait bien nier ça. Estava fazendo aquilo com fé, Il faisait ça avec la foi. mas ele tinha dor no coração. Il avait douleur dans son Ele cœur. talvez se questionava o que será, como a Sara vai reagir Il isso. s'est posé la question comment ma femme va réagir. Como ela vai reagir a Como morte vai de reagir, Filho? irmão? Não foi algo leve para Deus entregar Mais Jesus comme para ça nós. n'était pas quelque chose de léger. Não foi algo leve Deus entregar Jesus para morrer C'était pas naquela quelque chose cruz. de léger pour Dieu donner son fils. Ele diz em João capítulo 15, Il a dit au versículo Jean 13: chapitre 15 verset 3. Ninguém tem maior amor Personne n'a le grand amour que este que celle-là. de dar a alguém a sua Qui est vida donné à pelos quelqu'un seus sa vie pour amigos. ses amis. Meus queridos irmãos, Mes frères o et amor sœurs. de Deus é tão supremo, Et l'amour de Dieu, il est tão suprême. supremo, Il est tellement que suprême nós não temos noção, que nous n'avons pas les notions, nem conseguimos entender, qu'on n'arrivera pas à nem comprendre, perceber même pas a comprendre dor de Deus Pai les douleurs de Dieu quando Ele entregava Jesus Cristo, quand il donna Jésus-Christ. quando Ele cedia Cristo Quand il a cédé Jésus-Christ para estar sobre essa terra. pour être sur cette terre. É a quem Ele amava. Et bien c'est lui qui a aimé. Isaías capítulo 53, versículo 10. Isaïe chapitre 53, verset 10. Diz: contudo foi Et il a dit comme tout est da fait, vontade do Senhor et la volonté esmagá-lo de Dieu, e fazê-lo sofrer, faire-le souffrir, embora o Senhor faça da sua vida et même si Dieu fait de sa vie dele uma oferta pela culpa, une offrande pour la faute, ele verá sua prole, ou seja, seu futuro, il verra son fils sendo prolongado em seus dias, était prolongé e a dans ses jours, vontade do Senhor prosperará em et la sua mão. volonté de Dieu se prospérera dans sa vie. Meus queridos irmãos, Mes frères et sœurs, Isaías ser assim como Abraão avec entregou, beaucoup de plaisir comme Abraham avait donné, para sofrer em nosso favor. et pour souffrir à nos E faveurs, aqui está a dizer esmagá-lo et pour se sentir, para morrer pour nos
queridos une mère. irmãos. Tudo isso em nosso favor. Tout ça pour notre faveur. Não era fácil para Deus, não. Et c'était pas facile pour Dieu. Em Romanos capítulo 5, versículo 8. Dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8. Porém, Deus comprova seu amor Et bien Dieu prouve son amour para conosco pour nous. pelo facto de ter Cristo morrido Pour Christ être mère, em nosso benefício, pour notre bénéfice. quando ainda andávamos no pecado. Pendant qu'on était dans le péché. Quando ainda andávamos no pecado. Pendant qu'on était dans le péché. A morte de Cristo, La mort de a Christ. entrega de Cristo, La mort de é Christ. a verdadeira demonstração de Deus para conosco. C'est un fait de démonstration pour Dieu. Você não precisa pedir outra prova do amor de Deus na sua vida. Tu ne dois pas demander une autre preuve d'amour Nós de Dieu não dans ta vie. precisamos pedir uma outra demonstração de Deus On ne doit pas demander une autre para démonstration de entendermos Dieu que Ele nos ama, que Cristo nos ama, pour comprendre que Christ nous para aime. entendermos que Deus Pai nos ama. Pour qu'on puisse comprendre que Dieu nous aime. Deus não precisa provar de uma Dieu outra n'a pas maneira. besoin de prouver d'une autre manière. Só pelo fato dele ceder Simplement pour donner o seu único filho son Fils unique. é a demonstração C'est la démonstration da sua verdadeira aliança. c'est de sa vraie É a alliance. demonstração do seu verdadeiro amor para C'est la conosco. démonstration de son vraie alliance. Nós não precisamos de outra On prova n'a pas besoin d'une autre para dizer preuve Senhor, obrigado. pour dire Nós não merci. precisamos de outra demonstração On n'a pas besoin para d'une autre dizer démonstration Senhor, obrigado. pour dire Dieu merci. Porque Ele, meus queridos irmãos, Parce que lui, Cristo é a verdadeira prova Christ, c'est le vrai do seu preuve verdadeiro amor. de son vrai amour. Amém? Amém. Quando nós lemos esse texto, Quand on lit ce texte, do 9 a 10, le 9 à 10, ele diz o seguinte: il dit ceci. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu Edificou Abraão o altar et a élevé un e hôtel, pôs em ordem a lenha il a rangé le e bois, amarrou Isaac, il a mis seu son fils filho, Isaac, e deitou sobre o altar il a mis sur l'autel, em cima da lenha. par-dessous des bois. A outra reflexão: Une autre réflexion, ninguém interfere nos planos divinos. personne n'interfère dans le plan divin. Amém? Amém. Ninguém poderia interferir no plano divino. Personne ne peut interférer dans le plan de Mas Dieu. por quê? Mais pourquoi? Il était plus un enfant. Amém? Amém. Isaac já não era uma criança. Isaac, il était plus un enfant. Alguns historiadores, eles colocam mesmo entre 20 a 23 anos que Isaac tinha, não? On le met à l'âge de 20 à 23 Ele ans. já não era um adolescente. C'était pas un adolescent. No versículo 6, Dans le verset 6, ele disse que Isaac carregava lenha il dit que Isaac prenait les bois 3 dias até o monte et jusqu'à la para montagne fazer sacrifício. pour faire les É alguém sacrifices. que tinha força, meus queridos. Et c'était quelqu'un. Não era uma criança, não. C'était pas un enfant. Era um jovem. C'est un jeune. Então, quando Abraão, seu pai, Et quand Abraham, son père, faz o cenário para o fait sacrifício, les scénarios pour les o sacrifices, coloca aí naquele il est lugar, dans ce lieu. a Bíblia fala La Bible dit que Isaac não resmungou. qu'Isaac, il n'a pas. Isaac não discutiu com seu pai. Isaac, il n'a pas discuté avec Isaac era um homem forte. Isaac, il était un Abraão era idoso. Abraham, il était déjà vieux. Isaac com certeza que tinha mais força. Isaac, il avait plus de force. Porque era um jovem valente. Parce qu'il était un jeune femme. Mas a Bíblia diz que ele não resmungou. Mais la Bible dit qu'il n'a pas É rejeté. impossível isso, meus C'est queridos irmãos. impossible ça. Você te colocaram para ser morto. Et tu te mets pour Tens tuer. como T'as defender-se. comment se défendre. Mas não o faz. Mais tu le fais Sabe o pas. que isso significa? Saviez-vous que Que ça veut ninguém dire poderia interferir nos planos de que Deus. personne pourrait interférer Nenhuma dans le outra força externa plan. Même pas aucune force poderia externe interferir nos planos divinos. pourrait intervenir dans le Olha o que divin. Pedro estava a fazer. Regarde ce que Pierre Mateus faisait. capítulo 27. Matthieu chapitre 27. Jesus dizia assim aos seus discípulos: Jésus disait ceci à ses havia disciples. necessidade ou necessário Il y avait nécessité que o filho do homem fosse entregue ou fosse até que Jerusalém. l'enfant de l'homme était donné. Para ser entregue, Pour qu'il soit donné. Pedro puxa Jesus de lado. Et Pierre a tiré Jésus. Mas o Senhor, o que é isso? Mais Jésus sait qu'est-ce que O que ça. estás a dizer? Qu'est-ce que tu es en train de Não, não dire? vai acontecer. Et non, ça va pas y Jesus diz: arriver. afasta-te de mim, Satanás. Jésus dit, Sabe por éloigne-moi quê? Satan. Porque ninguém poderia interferir nos planos de Deus. Parce que personne pourrait Ninguém poderia interferir nos planos divinos. Parce que personne pourrait Nenhuma intervenir dans outra le plan pessoa. divin. Mais aucune personne. Assim como estava escrito na profecia de Mais comme Isaías, il était écrit dans le que ele prophète seria esmagado, et pour être mort, que o Deus ofereceria para il nós. avait donné ça pour Nenhum nous. outro homem Et non, aucun homme. tinha poder de interferir nos Il planos de avait le Deus. plan, le pouvoir de Nenhum, meus intervenir. queridos irmãos. Aucun. Mas Quand le soleil s'approche de Jésus, qual foi a reação de Pedro? quelle était la réaction de Em Pierre? Mateus ele fala dos discípulos, Et le Matthieu dit, mas em João identifica esse discípulo como Pedro. et
un gens ils identifient E ça comme pela Pierre. sua personalidade, claro que era ele. Et par sa personnalité, Ele era mais impulsivo. parce qu'il était trop Falava quando não podia il falar. parlait quand il ne pourrait pas parler. E a Bíblia diz que esse Pedro, ele age La Bible dit que c'est Pierre a agi com a força, com a espada. avec la force et l'épée, Mas não é isso que Jesus queria. mais c'était pas ça que Porque Jésus voulait. ninguém poderia impedir os planos divinos. Parce que personne Sabe o ne que pouvait Jesus impedir les disse? plans divins. Eu tenho poder J'ai le de pouvoir pedir ao meu Pai que envie uma legião de anjos aqui e que todas essas pessoas morram. Jesus disse isso. Jésus a dit ça. Ele tinha o poder Il avait le de pouvoir pedir ao Pai de demander au que Père enviassem a legião dos anjos naquele lugar. envoie les légions Mas des ele não anges. poderia fazer Ele pouvait pas porque faire. ninguém poderia interferir. parce que personne ne Nos pouvait intervenir planos divinos, dans le plan divin. ninguém tinha poder Personne n'avait de le pouvoir interferir no d'interférer propósito de Deus. dans les propos de O Dieu. propósito de Deus é Les propos de Dieu que o étaient Filho do Homem que son fils fosse entregue soit e adonné, fosse morto. soit mort, Tudo isso em nosso favor. et tout ça pour notre faveur. Em nome de Jesus Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Espérer son amour, Exaltando a sua presença. exalter sa Qual présence. prova de amor que nós Et precisamos? avec les preuves, quelle preuve d'amour qu'on a besoin Quando encore? você olha nos seus filhos, Quand tu regardes tes qual enfants, prova de amor de Deus você quelle precisa? preuve d'amour que tu as besoin Para encore? entender que Ele nos ama. Et pour comprendre qu'il nous aime. Qual? Quando a gente olha para as nossas vidas, Quand on regarde le onde Deus monde nos tirou, où Dieu nous a qual prova de sortis, amor a gente precisa quelle est mais? la preuve d'amour que tu as encore Para besoin entender que Deus nos ama. pour que tu comprennes que Dieu t'aime? Meus queridos irmãos, Frères et sœurs, a história continua. l'histoire continue. E no versículo 10, Dans le verset 10, estendeu Abraão a sua mão il a dit à Abraham sa e mère, tomou o cutelo para imolar ou para il a matar. pris les couteaux pour immoler No son fils. versículo 11, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, Et dans le verset 11 dit que l'ange de l'Éternel, ele parou e disse: Abraão, não faça isso. il a arrêté, Abraham ne fait pas ça. Não faça isso. Abraham ne fait pas ça. Não, não faça isso. Abraham ne fait pas ça. Meus queridos irmãos, Mes frères et sœurs, não seria pelo sangue de Isaac, não. et ça ne pourrait pas être pour les sangs Hoje nós d'Isaac. celebraríamos, não seria pelo sangue de Isaac. Ça ne pourrait pas être pour les sangs d'Isaac. Não, sabe o que o anjo disse? Saviez-vous qu'est-ce Que olha para lá e tem um cordeiro. Et regarde à côté, il y a Tem un um agneau. cordeiro. Il y a un Assim agneau. como Abraão disse a Et Isaac, comme Abraham a dit que à Dieu, Deus providenciará. que Dieu pourvoira. E Deus estava a prover naquele Et momento. Dieu a pourvu dans ce Ele diz: moment-là. não mata o seu único Et tue filho. pas ton fils. Tem um cordeiro ali. Il y a un agneau. Ou seja, não seria pelo sangue de Isaac. Et ça ne pourrait pas être pour les sangs Não seria d'Isaac. pelo sangue do homem Et pecador. ça ne pourrait pas être pour les sangs Ainda que as d'Isaac. nações pagãs sacrificavam vidas. Et même si les nations païennes sacrifiaient, Ainda que as regiões pagãs sacrificavam homens. même si les nations païennes ils donnaient les Mas villages, para os israelitas isso era proibido. mais pour les Israélites c'était. Então não seria pelo sangue de Isaac. Ça ne pourrait pas être pour les sangs Mas d'Isaac. seria pelo sangue de um cordeiro, meus Ça devait queridos. vraiment être pour les E sangs este d'Isaac. cordeiro tinha que ser imaculado. Et cet agneau devait être Isaac sans era um tache. homem pecador como nós. Isaac était un homme pécheur. Isaac comme nous. tinha os seus defeitos como Isaac nós. avait nos Isaac tinha as suas falhas como nós. Mas a Bíblia diz que o cordeiro que tirou o pecado do mundo era um homem sem mácula. Deveria ser um homem sem pecado. A Bíblia diz que Jesus andou sobre essa terra Et la Bible dit que Jésus a marché sur cette e terre. não pecou. Il n'a pas Não péché. tinha falhas. Il n'avait pas Não de tinha faille. pecado. Il n'avait pas de péché. Era um homem perfeito. Il était un homme parfait. Então não seria pelo sangue de Isaac. Et alors ça ne pourrait pas être pour les sangs d'Isaac. Amém. Seria pelo sangue do cordeiro. Ça devrait être pour les sangs de l'agneau. Seria pelo sangue do cordeiro. Ça devrait être pour les sangs de l'agneau. E a Bíblia diz que Abraão tomou o cordeiro Et la Bible dit Abraham a pris l'agneau, e o sacrificou. il a sacrifié. Amém? E a Bíblia nos ensina Et la Bible nous enseigne que este cordeiro, cet agneau, ele estava a apontar para a pessoa de Jesus Cristo. il montrait la personne de Jésus-Christ, Que seria o cordeiro qui devait être que l'agneau tira o pecado do mundo. qui ôte les péchés du monde. Romanos 8, Romains 8, capítulo 1 a 2 diz o seguinte: 1 à 2 dit ceci. Portanto, agora Et maintenant, já não há condenação il n'y a plus la para os condamnation que estão em Cristo pour ceux qui Jesus. sont en Christ Jésus. Porque por meio de Jesus Cristo, À travers Jésus, a lei do Espírito e da la vida loi de l'esprit de me la vie libertou da lei do pecado e da nous a morte. libertés à la loi de Hoje nós péché et de la somos mort. livres Et por aujourd'hui, meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje nós celebramos, somos filhos de Deus por causa dessa morte e essa ressurreição. Hoje Jesus ressuscitou e hoje nós celebramos a sua ressurreição. Somos livres no nome de on est Jesus libre au nom de Cristo. Jésus-Christ. Somos livres, meus queridos On irmãos, est libre au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Quando nós lemos esse texto, Quand on De lit ce Mateus. texte de Matthieu, a Bíblia diz que, Mateus capítulo 28, Matthieu chapitre 28,
A Bíblia diz que Maria Madalena, La Bible dit que Marie as Madeleine, mulheres foram para o túmulo les femmes, ils sont onde partis au estava sepulcre, là où il était posto corps de Jésus. Jesus Cristo. Là où il était mis corps de Jésus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparut. e elas ficaram Ils atormentadas étaient tourmentés. e questionaram a quem vocês procuram? Ils ont demandé à qui vous A cherchez. quem vocês procuram? Il a demandé à qui cherchez-vous. No fim do sábado, À la fin du quando samedi, já despontava o primeiro dia da semana, car c'est déjà montré. Maria Madalena e outra Maria Et Marie Madeleine, foram ver o sepulcro. ils sont partis regarder les E eis que tombeaux. houveram um grande terremoto, Et alors il y avait un grand tremblement de porque o terre. anjo do Senhor, Parce que l'ange de l'Éternel descendo do céu, descendu du ciel. chegou removendo a pedra, Il a enlevé les pierres. sentou-se sobre ela. Il a assis sur O ça. seu aspecto era como um relâmpago Et son aspect était e a sua veste branca como a avec neve. ses vêtements blancs comme E une neige. os guardas, Et les gars, com medo dele, avec les peurs, ficaram muito assombrados il était trop e attristé. como morto. Et comme des Mas o morts. anjo respondeu e disse: Mais l'ange a disse às répondu. mulheres, Disse aux femmes, não tenhas medo, n'ayez pas peur. pois eu sei quem buscais, Je sais Jesus, que vous cherchez que Jésus, foi crucificado. qui était crucifié. Ele não está aqui, Il porque était já ressuscitou. parce qu'il est Como tinha ressuscité. dito, Comme il avait vinde dit. e vede Et venez o voir lugar onde o Senhor jazia. comme Jésus Meus l'était. queridos irmãos, Mes frères et se nós sœurs, procuramos ainda um Jesus morto, si on cherche encore Jésus, nós não encontraremos. on ne le trouvera Se nós pas. procuramos Jesus que não fala, nós Si não on cherche un Jésus encontraremos. qui parle pas, on ne trouvera Se pas. nós procuramos Jesus que nós próprios carregamos, nós não Si on encontraremos. cherche un Jésus qui nous Se nós procuramos Jesus que não ouve, nós não encontraremos. Si on cherche un Jésus qui Se nous nós procuramos on um va pas voir. Jesus embaixo da terra, não Si on cherche un encontraremos. Jésus Mas se nós procuramos Jesus, Si on cherche no Jésus, céu, a Bíblia diz que Ele está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele há de vir julgar, il viendra porque juger. Ele está vivo. Parce que ele Jesus está vivo. Jesus é Então vivo. creia, meus queridos Alors irmãos. croire, Creia nesse Cristo que croire está sobre c'est nós. Christ qui est en nous. Creia nesse Cristo que está sobre Croire nós. c'est ce qui est sur nous. Esse que nos liberta. C'est lui qui nous Esse libère. que nos transforma. C'est lui qui nous transforme. Esse que nos deu a vida. C'est lui qui nous a donné la É vie. esse Cristo C'est ça les que nós Christ precisamos aceitar. qu'on doit croire. Você ainda que não o aceita. Et toi qui ne Você crois ainda pas, que não teve o privilégio toi qui n'as pas de encore le privilège experimentar esse amor, de goûter ou de Eu essayer ce convido Christ d'amour, você je t'invite que o faça. que tu le fasses. Experimenta isso. Essaye. Sabe qual foi a promessa de Abraão? Vous savez que c'était les Deus promesses o d'Abraham. prometeu com muitas bênçãos. Dieu l'a promis avec beaucoup de Ele seria bénédictions. pai das nações. Qu'il devait être père de la Que Deus nation. poderia abençoar a sua Que descendência. Dieu devrait bénir Que sa Canaã descendance. seria tomado, seria lugar para o seu povo. Et les Canaan, ça pourrait être les Então, meus queridos irmãos, Alors, servir a mes frères, Deus servir à Dieu, só há benefícios. il n'y a que des bénéfices. Servir a Deus Servir à Dieu, só há bênção para il n'y a nós. que des bénédictions. Não há defeito, meus Il n'y a queridos pas de irmãos. défauts. Só há bênção para nós. Il n'y a que des Por défauts. isso eu quero convidar você C'est pour ça que je que veux não o t'inviter, conhece, que tu connais que pas não tem um Dieu, relacionamento qui com n'a Ele, pas une relation avec Christ, que o aceite. que l'accepte aujourd'hui. Aceite Jesus na sua vida. Accepte Jésus dans ta vie. Aceite Jesus na sua Accepte vida. Jésus dans ta Que o vie. nosso Deus continue nos Et le abençoando. Dieu nous bénisse. Hoje e para todos sempre. Aujourd'hui, Em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. on va prier. Presença,
bamemie na basacerdote baluki faute Bible elobi bakuti te bamemie na Pilate baluki faute bamoni te tondie na Pilate baluki faute bamoni te Bible elobi ki Jésus alobi eloko te asofri na silence na ye asofaki na silence na ye. Ele morreu no seu silêncio. No seu silêncio ele morreu. No seu silêncio morreu para nos dar a vida. Canissar, eu não conheço essa lipona de som. Oh, Yesu Massia, c'est pour ça qu'on est là. Exprimez ton amour pour Dieu. Exprimez pour l'homme. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Profitez de ce moment. Profitez de ce moment où il y a Yesu Massia na vida yo. Profitez de ce moment où il y a na vida yo. Profitez de ce moment où recevoir rien à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh papa. Oh Jésus-Christ. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Muito obrigado pelo teu amor naquela cruz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Quem que eu darei, Senhor, Pai? Quem que eu darei a ti, Senhor? Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, Jesus, Papai. Oh, Senhor. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle. Obrigado, Senhor, por Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Obrigado pela tua graça e tua fidelidade. Merci Jésus-Christ parce que tu es fidèle à notre vie. Obrigado, Senhor, porque és Merci, fiel conosco. merci Papa. Obrigado, Senhor. Nini tokoluka. O que vamos procurar? Ce que eu confie déjà pour la vie. Se você foste morto por Tokoluka nós. nini Papa. Merci Jésus-Christ. Obrigado, Senhor Jesus Tuzotika Cristo. nyonso na maboko na yo. Deixamos tudo entre as suas Tuzotika mãos. nyonso na présence na yo. Deixamos tudo na sua Na presença. nkombo na Yesu Em nome Masihi. do Senhor Jesus Cristo. Amen. Beta maboko mpona Yesu. Alléluia. Et bon Yahweh. Jésus-Christ nous a sauvés.